Oi, meu nome é Lives, eu trabalho como iluminadora. Eu comecei a iluminar, a trabalhar com luz, eu acho que mais ou menos ali pelo ano de 2012. Eu comecei minha carreira como tantos outros começam, na emergência, para salvar alguns amigos de uma enrascada universitária. Eu sou ex-aluna da UFRJ, eu sou formada, na verdade, em direção teatral na UFRJ. Dentro do curso a gente tem duas disciplinas de iluminação, então a gente entra em contato um pouco com essa arte, um pouco com essa técnica, a gente aprende um pouco. E eu topei, mais ou menos aí em 2012, de participar, de operar uma luz de um grupo que hoje em dia é minha companhia, que é a Definitiva Companhia de Teatro, mas na época eram só meus amigos, na Unirio, na universidade vizinha, para operar um espetáculo deles. Eu nem me lembro se eu já estava cursando a disciplina de iluminação, mas de fato eu não sabia quase nada. Então eu cheguei totalmente desavisada, meio sendo apresentada uma mesa de luz, essa aqui, é assim que funciona, você faz isso agora. Eu aprendi rapidamente o roteiro, aprendi rapidamente a iluminação da peça e fiz uma temporada operando essa luz. E aí, quando a gente terminou essa temporada, o espetáculo ia fazer uma circulação por alguns festivais que já tinham passado. Essa circulação, inclusive, foi bem maior do que a gente imaginava. A gente continuou passando para vários festivais, para vários eventos. E aí eu tinha que aprender, não só agora a operar, mas eu tinha que aprender a comandar a montagem daquela luz. Eu tinha que viajar com eles, eu tinha que montar, eu tinha que fazer. Então, o espetáculo era o Deus e o Diabo na Terra do Sol. A iluminação era do Yuri Xeren, que a gente veio, inclusive, depois a assinar essa luz juntos, porque a gente foi modificando juntos várias coisas. Mas nessa época a luz era dele. O Yuri sentou comigo, me abriu um mapa de luz, me apresentou mais ou menos as coisas, e eu fui começar a viajar. E foi uma loucura, e foi meu primeiro grande curso de iluminação. Porque eu tinha que correr atrás, então eu comecei a estudar, comecei a perguntar para os meus professores, comecei a perguntar para as pessoas que eu conhecia, comecei a me inteirar, comecei a correr muito atrás por conta própria, para poder eu minimamente me sentir confortável e apta a chegar num teatro e falar: eu quero isso ali, isso vai ali, isso afina desse jeito. E quebrei muito a cara, obviamente, né? Vários teatros eu subi um refletor num lugar completamente errado, num lugar completamente que não tinha nada a ver, que não ia funcionar, mas esse tipo de coisa que a gente descobre vivendo, né? E no meu caso a vivência primeira foi ser uma vivência muito prática para depois virar de fato um estudo, uma dedicação, porque aí eu precisei de um tempo para entender que eu queria entrar nessa profissão, e aí eu queria estudar essas coisas, aí eu queria entender criativamente as coisas, e aí foi um outro passo. O teatro de grupo, eu acho que ele foi e é muito importante para mim. E pensando, sim, a minha carreira em iluminação, porque quando a gente está criando entre os nossos, né, a gente tem uma abertura, uma liberdade de experimentação e de conversa que é muito grande, muito importante, principalmente para quem não tem uma vastíssima experiência, né, um vastíssimo repertório, está construindo esse repertório. Então, eu acho que eu ter seguido o trabalho com a Definitiva e seguido iluminando os próximos trabalhos da Definitiva, bem como os meus trabalhos dentro da UFRJ, né? Claro que eu passei a assinar as luzes das minhas direções. Logo depois eu comecei a trabalhar num lugar que foi muito importante também para mim, que foi a Fiocruz, né? Eu fiquei anos trabalhando e operando luzes lá na Tenda da Ciência, nas peças que fazem parte do repertório do Museu da Vida. Então, toda essa união de trabalhos, né? Pensando a universidade, pensando as minhas peças, as peças dos dois coletivos dos quais eu faço parte, que é o Coletivo Errante e a Definitiva Companhia de Teatro, as peças dos colegas que começaram a me convidar para iluminar, para chegar junto, para operar uma luz, e a Fiocruz, esse conjunto de coisas são um conjunto de coisas que me formaram iluminadora. Acho que mais do que qualquer curso, mais do que qualquer outra coisa, porque eu acho que formaram os meus pares de pensamento, né? Então eu acho que
A iluminação, né, a arte de você desenhar uma luz, ela une um conhecimento técnico que você precisa ter, você precisa adquirir, você precisa estudar muito, várias coisas. Você tem que estudar física, você tem que estudar o comportamento da luz, você tem que estudar cada refletor, você tem que saber como os equipamentos funcionam, você tem que entender da mesa de luz, você tem que estar sempre se atualizando, porque a tecnologia ela é, né, um absurdo, cada dia surge uma coisa nova, cada dia você tem uma coisa nova para aprender, isso é muito legal. Ao mesmo tempo, né, junto com todo esse arcabouço teórico, a gente tem que trabalhar. Se a gente quer desenhar, se a gente quer criar luz, a gente tem que trabalhar o nosso estudo sensível e criativo. E não há melhor lugar para trabalhar isso do que com os nossos parceiros, né? Existe um caminho muito comum para quem trabalha, né, criando luz, que é a passagem por todo o trabalho técnico e de montagem, do aprendizado do ofício, né, na garra, na montagem, no peso, até para quem se interessa, obviamente, né, não é todo mundo que quer seguir essa carreira. A gente chega no olhar criativo, né, a gente nunca perde o resto, a gente continua investindo em todas as coisas, mas existe um pouco, geralmente, esse caminho. Eu acabei trilhando esse caminho um pouco junto. Eu acho que eu comecei a talvez criar a luz até cedo demais. Não foi uma escolha, foi demanda, foi parceria. Então eu estava ali ao mesmo tempo aprendendo e criando. E isso foi o que me formou, isso foi o que me transformou na profissional de iluminação que eu sou no momento. E claro, quanto mais eu aprendia, quanto mais eu estava na labuta, no carregamento de peso e na penduração de refletor e aprendendo a afinar, aprendendo as melhores formas de afinar, mais você aprende a melhor comandar uma montagem, mais você aprende a direcionar um outro técnico, claro, e mais você afina o seu olhar, apura o seu olhar. Você vai escolher um refletor, você vai escolher um equipamento com muito mais apuro, né, quando o seu conhecimento técnico tá investido. E tem uma coisa muito específica também do nosso trabalho, que embora fruto de uma condição muitas vezes precária de trabalho, a gente tem uma capacidade de criatividade, improvisação e lida, né, com o imprevisto muito grande, muito grande. Eu acho que isso é um grande diferencial de todos os iluminadores e iluminadoras que me cercam, todos os meus parceiros, mesmo quando a gente está no teatro mais bem equipado. Isso a gente carrega, isso a gente sempre vai ter, essa capacidade criativa de quem muitas vezes criou a partir de 3 lampadinhas e uma fiação pequena e conseguiu criar um mundo, né? Então essa habilidade nos acompanha onde quer que a gente vá. E ressalto demais a importância do fortalecimento das mulheres que estão chegando junto e que já chegam junto há muito tempo nessa profissão, mas estão cada vez mais firmes num mercado que é majoritariamente dominado pelo masculino, dominado pelos homens, os ambientes de trabalho, principalmente técnicos, né? Principalmente quando a gente está trabalhando diretamente em montagem, são ambientes muitas vezes, né, majoritariamente masculinos e rodeados, obviamente, pelo machismo e por uma visão de que uma mulher numa equipe técnica, né, ela vai ter menos força, ela vai ter menos capacidade. Então, entrar muitas vezes, hoje em dia cada vez menos, né? Mas quando eu comecei a entrar num teatro como mulher, tinha primeiro uma meia hora de trabalho para você provar que você sabia o que você estava fazendo, que você tinha capacidade de montar uma luz ou de comandar uma montagem de luz, que é pior ainda, né? E eu acho que isso tem diminuído muito. Eu acho que a presença dessa mulherada criando luz é cada vez mais significativa, cada vez mais forte e obviamente as mulheres estão se unindo para se fortalecer, porque eu acho que é um
um panorama que está mudando e que a gente tem que mudar cada vez mais. Aí não só na iluminação, né, mas em qualquer cargo, qualquer lugar muito técnico ou que demande um conhecimento, a gente como mulher entra ainda com muita dificuldade, entra ainda muito com muito desmerecimento, né? A gente precisa falar muito mais para ser ouvida, a gente precisa estar muito mais presente para ser vista, né? Então, eu acho que pensando nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que a gente mais tem que fazer enquanto mulheres da luz nos unir, nos fortalecer, continuar investindo na gente e continuar se afirmando, né? Infelizmente, a gente tem que continuar se afirmando, né? Infelizmente, a gente tem que continuar chegando, colocando o pé na porta às vezes, mas justamente para isso se desconstruir cada vez mais, como tem se desconstruído, né? E como a gente tem visto os ambientes de trabalho muito mais fluidos, muito mais democráticos, ainda com um longo caminho a se percorrer, mas já com muito caminho percorrido e trilhado. Eu acho que meu percurso para a entrada na carreira de iluminação, e aí eu posso ser absolutamente sincera, ele teve 2 estímulos. O primeiro foi eu, universitária, vendo uma oportunidade de uma carreira técnica e criativa que podia me trazer um retorno financeiro de alguma maneira que eu precisava muito, então teve um lado um pouco de uma solução econômica e de trabalho, e trilhando esse caminho eu comecei de fato a me apaixonar pela arte da iluminação, né? Muito também inspirada pelas pessoas que eu fui encontrando no caminho, pelas peças que eu tive a oportunidade de iluminar e de pensar junto, e de fato, de repente, essa carreira se consolidou na minha vida de maneira quase que muito natural mesmo. Cada montagem, cada processo era um novo aprendizado, era um novo contato, e eu começava a me apaixonar mais, começava a aprender mais e começava a correr atrás também de toda oportunidade que eu tinha de aprendizado, né? Qualquer workshop, qualquer curso, qualquer livro que eu podia comprar, comecei a assistir muita coisa, né? A gente sempre brinca que iluminador vai assistir peça assim, né? A gente começa a ir pro teatro e a peça tá rolando e a gente tá sempre nessa direção de olhar, sempre entendendo o que está acontecendo. A vida vai virando um grande workshop. E alguns amigos, parceiros começaram a me chamar para montar luzes, para assinar luzes, para operar luzes. E aí nisso eu fui entrando em contato com pessoas fantásticas, com nomes fantásticos da iluminação, né? Então eu pude operar luz de Renato Machado, eu pude operar luzes de Aurélio de Simone, eu operei luz de Dani Sanches, viajei com luz dessa galera e foi uma grande escola. Eu acho que tem um pouco disso, né? Para além de todo o nosso investimento pessoal num curso. A arte da iluminação, a gente vai aprendendo muito também pela convivência, né? Por isso a gente tem tanto essa relação com os grandes mestres ou os que vieram antes, né? Porque é uma galera que tem um hábito quase, é um hábito muito bonito e que eu quero muito poder, de alguma forma, manter esse hábito de quando tá trabalhando com alguém que vê-se que está começando, que vê-se que está investindo, que está interessado, um hábito muito bonito de sempre estar ensinando, sempre estar passando conhecimento. Eu acho que essa é uma das coisas que também me fez me apaixonar pela iluminação. E um dos contatos que eu posso falar que eu tive, que foi muito, muito, muito importante na minha vida, com certeza foi, nem sei se ele sabe disso, mas eu acho que foi o meu contato com o Renato Machado, porque eu acabei operando muitas luzes dele em algum momento da minha vida, e eu cheguei a começar a cursar como ouvinte uma disciplina de iluminação que ele estava dando na FRJ, não para o meu curso, mas para os cursos lá da EBA. Eu acho que foi o Renato que me fez entender melhor, não só através das aulas dele ou da convivência com ele, mas pela própria escrita dele, da dissertação de mestrado dele, entender uma ligação que foi e é muito importante para mim,
que é a ligação da luz com o cinema, da luz com a montagem e com a narrativa, que eu acho que no momento é o que está mais me interessando, é o que eu estou investindo em estudar. Eu acho que ultimamente, principalmente agora, né, em tempos de pandemia e isolamento, que eu pude focar um pouco alguns estudos, acho que o meu estudo investimento criativo foi um estudo mais aprofundado em narrativa, em dramaturgia, em cinema principalmente. Eu acho que a busca por referências ela tem que ser incessante, ela tem que vir de todos os lugares, então ao mesmo tempo eu acho que eu tenho que estar buscando uma referência na arquitetura, eu tenho que estar buscando uma referência no cinema, eu tenho que estar olhando para iluminadores que estão próximos, eu tenho que estar olhando um pouco para o Bob Wilson, e eu acho que todos esses estudos, todas essas referências culminam também no meu pensamento em relação à minha postura em processos, a minha lida com cada trabalho criativo. E eu acho que eu não posso desvincular, não tenho como desvincular a minha experiência de iluminadora da minha experiência em direção, da minha experiência em dramaturgia. Então eu acho que isso tudo se une para transformar e para formar como é a minha presença em sala de ensaio, criando junto com outros parceiros. Eu acho que iluminação também é jogo, também é criar problema para si, inventar um jogo criativo mesmo, como a gente cria jogos para os atores em sala de ensaio, por que não a gente não vai criar jogos para que essa iluminação aconteça? E obviamente a pandemia ainda trouxe essa nova frente de estudo e de investimento, que é um pouco a fotografia, que é a iluminação para vídeo, complementando, né, essa fala em relação à iluminação cênica, né? Tenho começado a pensar e tenho começado a praticar ultimamente, nos últimos trabalhos que eu tenho tido a oportunidade de participar em pandemia, em vídeo, com câmera, no Zoom, no YouTube, em várias plataformas, eu tenho tido a oportunidade de novamente ter que desenvolver e repensar uma nova forma de iluminar, e eu acho que a gente está investindo em descobrir novas coisas e não perder a teatralidade, encontrar essa teatralidade na câmera, essa teatralidade no vídeo. Isso para o trabalho de um iluminador é maravilhoso, porque a gente começa a ter que, ao mesmo tempo, estudar um pouco de direção de fotografia, entender um pouco mais da luz para vídeo e não perder aquilo que a gente traz no coração e na vida, que é a cena, que é o palco, que é aquela qualidade de narrativa que é produzida no ao vivo, mesmo sem estar no ao vivo, ou estando no ao vivo por uma plataforma, enfim.